Você sabe quais configurações e estrutura que estamos trabalhando no mini índice? Se não, fique muito bem tranquilo, pois é isso que eu vou te mostrar de maneira detalhada na aula de hoje. Esse é mais um vídeo que vai te agregar muito, então já sabe, já vai deixando o seu like e se inscreve para muito mais conteúdo como esse. Sempre ao começar uma semana, eu gosto de preparar tal movimentação que a gente pode esperar, as possibilidades, as regiões de interesse, e com isso eu vou fazendo o meu alinhamento da macro ao micro, isso seja em vários ativos. Então assim eu nunca sou pego de surpresa, pois sei onde tem configuração e onde tem desconfiguração. E é isso que eu vou estar te mostrando de maneira detalhada, dando tanto da visão macro até alinhar a visão micro, mostrando também as técnicas por trás disso. Então vem comigo. Esse vídeo está sendo gravado no próprio sábado que estou soltando para vocês, assim vocês têm tempo de se preparar junto comigo. Primeiramente, começando aqui pelo tempo gráfico do diário, um tempo gráfico que deixa pra gente uma visão mais ampliada da coisa, as regiões. Espera aí, deixa eu olhar de cima como que tá isso aqui. E aí, vendo de cima, a gente consegue visualizar claramente uma região de demanda muito relevante nessa faixa, não somente por ter uma favela order block, que é um ponto de interesse da análise institucional, uma broker block aqui, uma faixa de grande volume dentro dessa região e os topos anteriores lá atrás, sendo uma região de grande defesa para o preço quando retornar, trabalhar uma movimentação dando continuidade à sua tendência, visto que ele vem trabalhando fluxo sim, tendência de alta. Quando a gente vem dando mais um aqui sobre essa área, diminuindo os tempos gráficos, vindo aqui para 4 horas, a gente visualiza que a gente trabalhou o primeiro recuo após chegar na resistência desse canal projetado a partir dos fundos. Então eu projetei dos fundos até os topos e aqui a gente tinha chegado numa região de resistência onde ele iniciou o seu movimento corretivo. Assim, quando o mercado ele renova um topo, né, como renovou aqui realizando o BOS, mostrando pra gente o Breakout Structure dentro da análise institucional, mostrando pra gente que tava um fluxo comprador, toda a demanda, né, de fundo ali se torna uma região de suporte relevante para o preço dar continuidade ao seu movimento, assim como também esse suporte rompido tende a originar e mostrar pra gente uma possível inversão da tendência ou até mesmo reversão. Mas nesse caso aqui ele respeitou lindamente, com precisão essa região de demanda, inclusive 2 vezes de forma nivelada, o que cria pra gente um equal low, né, EQL, que significa mais do que fundos iguais, fundos nivelados, que são pontos ali de liquidez que os institucionais acabam deixando de indução, né, o famoso fundo duplo, que normalmente ele tende a ser capturado. Eu vou mostrar que na micro a gente também teve algumas movimentações dessa nas últimas semanas e que na próxima a gente também tende a ter, e eu vou mostrar como que isso vai influenciar nas próximas movimentações pra gente e consequentemente ajudar muito nas nossas operações de prazo menor. Quando a gente olha aqui no tempo gráfico de 4 horas, de 1 hora, a gente consegue visualizar que o ativo ele trabalhou um período corretivo, chegou nessa zona de demanda, deixou liquidez e foi trabalhando sua alta afunilando, né? E um movimento aqui de uma estrutura de cunha corretiva, buscando zonas de oferta relevante como essa order block aqui atrás, né? Buscando zonas de resistência. Não sei se estaria alinhado também uma faixa de volume, né? Tinha aqui uma faixa de volume também nessa faixa. Eu, como tracei todo o período, ela trouxe aqui um pouquinho mais para trás. Eu posso trazer aqui, ó, perfeito. Aqui a gente tinha um cluster, né? Uma faixa de grande volume. Foi exatamente onde ele segurou juntamente a resistência dessa cunha para iniciar essa longa pernada de queda que a gente teve na última semana, principalmente em uns 3 pregões, se eu me lembro bem, né? A gente vai ver já na micro. Então, a gente, quando fez essa força, a gente não só confirmou essa estrutura aqui de cunha, mostrando continuidade da queda, né? Confirmando aqui pra gente uma continuação. Ele fez uma pernada impulsiva, trabalhou uma alta mais lenta, uma alta funilando, uma estrutura corretiva. Trabalhou muito bacana aqui, até mesmo porque a gente criou liquidez a partir desses 2 topos nivelados que a gente chama de EQH, né? Que é Equal High, né? Nivelados aqui, gerando pra gente uma indução do varejo, onde foi capturado buscando uma região de interesse. Então, institucional, todo varejo que vendeu esse período aqui, ó, vendeu aqui porque tinha topo, porque tinha uma resistência, porque marcou e aprendeu no YouTube, aprendeu na mentoria que quando a gente tem um topo, segundo topo a gente marca uma resistência, na terceira a gente vai vender. Todo mundo que vendeu está com stop loss acima dessa região. Quando o institucional deixa esse movimento aqui e joga o preço para cima, vai estopar toda a galera que estava vendida. E a gente sabe que o stop de uma venda é compras. E aí sim, ele vai poder vender de fato, encher o carrinho dele de venda, que era o principal intuito dele. Agora que a gente tem a contraparte, ou seja, compra, para ele executar a venda dele
no mercado, no order book, né, a gente precisa simplesmente de contraparte e ele consegue isso através pegando o seu stop. E eu não quero que vocês caiam em armadilhas, então por isso eu já estou orientando vocês todas as configurações e também te passando conhecimento de qualidade para você operar juntamente a eles. Então quando o preço chega aqui numa região, né, vem trabalhando numa movimentação de queda, vem trabalhando em ângulo e movimento de fato agudo, mostrando pra gente que é uma impulsão. Então o que a gente fez é uma inversão de fluxo. A gente tem um grande interesse desses topos aqui que foram capturados, né, como uma região de interesse para ele retornar, sendo uma região de grande relevância de resistência para a gente prosseguir numa movimentação de queda. Então a gente pode começar a entrar em um período aí corretivo no mini índice. Eu já vou mostrar aqui com vocês as configurações mais intermediárias e micro. Aqui a gente tá indo no tempo gráfico de 1 hora. O que isso significa, Zé? Significa que cada velhinha dessa, cada barrinha dessa significa 1 hora de período. Quando bate 1 hora, ela fecha e abre uma nova, tá? Galera, para quem às vezes é mais iniciante ou então às vezes até tá muito tempo de mercado, só que tem outro mercado e gosta de me acompanhar no mini índice e tudo mais, quer se aprofundar, quer começar ou ainda fica muito perdido sobre alguns termos que eu falo algo do tipo, fiquem tranquilos. Eu estou preparando para vocês um curso básico, mostrando todos os detalhes assim para você, de como começar, às vezes como criar conta, como funcionam os termos, né, como funciona a movimentação, o custo, as taxas. Vou te mostrar tudo isso de maneira detalhada e de forma gratuita. Então fica tranquilo que eu vou preparar para vocês e provavelmente eu já vou soltar essa semana. Então já se inscreve no canal para você não perder, ativa o sininho aí, né, que aí ele te notifica. Mas fica tranquilo que eu vou ajudar vocês nessa. Muita gente fica me pedindo, né, às vezes vem de cripto, vem de forex e quer começar a conhecer ali, fazer uns testes no mini índice, acompanhar minhas análises, e aí consequentemente eu vou ajudar vocês, que muita gente acaba se perdendo, né? Então vamos voltar aqui. Cara, aqui nesse movimento aqui a gente tem uma liquidez muito grande, tá? Presente desses fundos, que não foi capturada ainda, tá? Mas não é somente essa liquidez, eu vou te mostrar agora, porque agora a gente já vai começar indo para análise micro. Eu tô aqui no tempo gráfico de 1 hora, eu vou aqui pro tempo gráfico já de 30 minutos, já vou para minha análise micro. Bom, se vocês forem visualizar, é o mesmo gráfico, tá? A única diferença é que eu já tava aqui no índice futuro maior, que eu tô no contrato atual. Então por isso tem um ruidinho aqui atrás, mas lembre-se que é aquela inversão macro, ó. Esse movimento aqui, ó, a gente tá aqui, ó, tá vendo? Então esse choque aqui é simplesmente esse movimento de fundo aqui. Então a gente está trabalhando nesse movimento intermediário aqui no mini índice. E antes que você ache que é um bicho de 7 cabeças, e que coisa é essa que você tá aplicando? Que maluquice é essa? Não, fica bem tranquilo, que eu vou te mostrar na prática bem tranquilo, tá? A gente tá trabalhando um movimento desde que inverteu o fluxo aqui, agora com uma questão. A gente tem liquidez presente nesses fundos, né? E liquidez presente naquela região que eu mostrei para vocês. Então a gente tem liquidez nos fundos atuais, que é esse que eu tô te mostrando, que é aqui, e a gente tem liquidez nessa região aqui, tá? Essa que eu tô te mostrando é simplesmente, olha só, a gente tem liquidez desses fundos, que foi do último pregão da sexta-feira, de ontem. A gente tem liquidez desses fundos aqui, e a gente tem essas liquidez aqui. Ou seja, olha quantos fundos nivelados a gente tem para baixo, né, pra gente ser capturado. Então provavelmente no começo dessa semana a gente vai ter umas puxadas aí na queda, pelo menos, creio eu, capturando essa primeira liquidez. E eu vou mostrar para vocês o porquê que eu estou com essa visão e qual configuração é essa que eu estou monitorando na micro para os primeiros dias aí, na segunda, terça, quarta, para a gente trabalhar. Mas vamos aqui primeiro alinhar essa intermediária aqui para depois a gente ir para terciária, dentro da intermediária, né? Bom, aqui eu basicamente peguei esses topos aqui, né, e projetei a partir desse fundo para encontrar possíveis regiões de interesse que a gente pode ter. Talvez um movimento aí de maneirinha, né, de um movimento corretivo natural. Então eu já tracei isso aqui para deixar uma região de interesse. Um outro ponto que letras é essa que você está fazendo? Não estou entendendo. Galera, isso aqui é uma configuração que eu estou visualizando isso como uma estrutura de redistribuição de Wyckoff, né? Que é uma movimentação ali de um diagrama de continuidade do mercado. Então simplesmente ele vem trabalhando numa tendência de queda, um fluxo de queda, ele cria esse diagrama aqui. Você pode ver que os termos estão exatamente iguais, né, nas fases, só que ele está trabalhando o TED. O TED já trabalhou? Sim, porque ele renovou esse topo. Então o TED já trabalhou, mas eu estou visualizando que ele ainda vai vir renovar mais uma vez, tá? E aí a gente pode até atualizar essa contagem dessas estruturas para o início dela e tudo mais, né? Mas aí eu tô na visão que ele vai realizar mais um TED, tem uma região de interesse de oferta aqui, para depois em si ele iniciar um movimento de queda. Tem que monitorar isso muito bem, por quê? Porque como ele perdeu esses topos aqui, que era um ponto de liquidez, e realizou o possível TED que eu já estava
esperando essa alta, ele perdeu também o fundo. Aí qual que é a ideia? É interpretar se esse fundo de fato foi uma inversão de fluxo ou ele foi de fato uma liquidez somente para o preço trabalhar renovando o topo mais uma vez. Como que eu vou saber disso? Eu vou achar? Não acho nada. Eu vou ver de acordo com o tipo de estrutura que ele vai montar nesse movimento de alta. Se ele vier os primeiros pregões aqui, lá para quarta, quinta-feira, mais reto, mais íngreme, né, com mais volume, provavelmente ele vai vir a romper e fazer esse cenário que eu estou esperando. Caso ele faça um movimento muito mais lento, muito mais corretivo, né, é bem provável que ele segure nessa faixa para perder daqui, e aí vai se formar uma estrutura mais para essa ideia de cunha, tá, do que a movimentação que eu estava enxergando ali de possível bandeira, entendeu? Então tudo vai depender também da estrutura que ele movimentar para eu ver se ele de fato vai renovar esse topo ou não, mas isso é bem tranquilo, ainda mais fazendo operações no intradiário, tá? Bom, mas ele já realizou esse possível TED, mas estou vendo esse cenário aqui, como eu comentei com vocês, e é uma order block, uma região de interesse lá atrás, tá? Projetei os topos anteriores também, né? Normalmente o TED ele tende a se estender, esperava que ele fosse estender já daqui, mas ele fez esse movimento aqui, devolvendo aquela característica que a gente mostrou. E aí nisso eu estou visualizando essa possível configuração de redistribuição dentro do conhecimento de Wyckoff, né, que foi um dos pioneiros em enxergar que o mercado era manipulado. Mas agora qual que é a questão? A questão é que a gente tem bastante liquidez presente nesses fundos aqui e também desses fundos. E a gente nivelou no último pregão dentro dessa faixa. O último pregão foi um movimento forte de queda e aqui ele nivelou. Inclusive não montei nenhuma oportunidade na sexta-feira, né, infelizmente. Mas cara, a importância é importante você como trader profissional clicar quando o mercado alinha a sua configuração técnica. Eu sei onde eu posso entrar, onde eu entro, qual o sinal que me deixa entrar em um trade, onde está o stop, eu sei tudo detalhado. Então se o trade não monta aquilo, não vai até a minha região e tudo mais, eu não monto a operação, tá? Então a diferença de um trader profissional para um trader amador muitas vezes é isso. O amador ele clica, ele opera quando ele quer. Ele vai clicar, ele vai achar, vai perder média aqui, vai cair aqui, vai subir aqui. Ele clica quando ele acha, eu clico quando tem uma configuração. Porque eu quero poder explicar os meus erros, entendeu? Então se eu entro em uma parada que eu não sei nem explicar o porquê eu tô entrando, não tem como eu saber explicar também se eu errar, se eu estopar. Então eu quero entrar em uma configuração técnica sempre boa e que funciona, tem uma possibilidade no longo prazo bem positiva a meu favor. É o que me tornou consistente, é o que eu vou continuar seguindo nessa linha de raciocínio. Então quando a gente tem, olha aqui na micro, a gente tem uma faixa de grande volume de interesse, tá? Essa faixa daqui parou o preço, tem uma fair value da block aqui também nessa faixa. Então é um ponto que a gente precisa entender que a gente tem liquidez em duas partes, tá? Para os primeiros dias aí da semana. A gente tem liquidez tanto na parte inferior quanto na parte superior. Na parte inferior a gente tem essa liquidez junta também, que eu alinhei os fundos anteriores e a gente pode estender, né, capturando essa liquidez nessa região. Mas por que eu espero que a gente vai capturar primeiro a liquidez de cima? Porque eu vejo que esse movimento aqui pode ser uma acumulação de Wyckoff. Uma acumulação de Wyckoff, ela é trabalhada dessa seguinte forma aqui, como eu vou mostrar para vocês. Ela vem trabalhando aqui o seu movimento de primeira parada, né? Pode você colocar esse aqui, PS, ou até mesmo esse aqui. Ele vem trabalhar o seu Selling Climax, vem trabalhando aqui o seu AR, aí vem trabalhando aqui o seu teste secundário, e aí vem trabalhar aqui o seu Uptrust Action, que é um movimento de captura basicamente do AR, né? Que é esse movimento aqui que vocês estão vendo. Então quando ele faz esse movimento de captura, ele vem trabalhar o queda, e esse movimento de captura ele precisa ser antes da captura inferior, porque o mercado sempre segue a favor da última manipulação. Então quando ele fizer esse movimento de alta aí nas primeiras semanas, eu vou acompanhar bastante essa região daqui, que é uma região que vai ser relevante basicamente para o preço retornar numa movimentação de queda. E aí eu vou visualizar que ele vai vir capturar essa base inferior para depois trabalhar vindo numa movimentação de alta, exatamente como está ilustrado aqui a parte teórica, tá? Então eu estou visualizando que ele está nessa acumulação de Wyckoff na micro, com bastante liquidez nos dois lados, mas com a primeira captura primeiro na parte superior para depois vir na parte inferior. E isso vai estar fazendo capturar ele esses fundos e esses fundos aqui, e ainda dar continuidade à tendência, porque por mais que ele tenha capturado também essa liquidez, o mercado vem fazendo topos e fundos cada vez mais altos, ó, topos e fundos cada vez mais altos. Então ele pode se formar isso para vir trabalhar nessa estrutura como eu venho apontando com vocês. Galera, essa daqui é a minha visão para os próximos dias, para essa semana, para a próxima semana. Essas daqui são as configurações técnicas que a gente está trabalhando do mini índice. Esse daqui foi um vídeo um pouquinho diferente do que eu venho compartilhando com vocês. Inclusive, se você é novo aqui no canal e tudo mais, cara, não sei o que você está perdendo de não ter assistido nos últimos vídeos. Então clica aí no canal,
legal, tem muito vídeo que vai agregar muito valor, você pode ter certeza. Dá uma assistida neles, depois deixa um feedback ainda pra mim nos comentários. Acompanha também meus conteúdos nas outras redes sociais, tem os links aí na descrição para você me acompanhar mais diariamente. E semanalmente a gente tem conteúdo novo aqui no canal. Então um grande abraço e bons estudos.